Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço Desprograme-se. E, gente, o meu objetivo com os vídeos aqui é ser uma companhia para você semanalmente. Então, eu quero manter essa frequência de vídeos, me organizei melhor para manter essa frequência de vídeos todo domingo às 10 da manhã, tá bom? Sempre com o chat aberto para estreia, ou seja, estreia é quando tem aquele chatzinho que o vídeo entra gravado ali, mas a gente tá conversando ao vivo no chat, tá? Todo domingo às 10 da manhã. Pode ser que algum domingo eu não consiga 10 da manhã certinho e ele entre mais tarde, mas é o meu objetivo que entre todo domingo, preferencialmente às 10 horas, tá bom? Mas qual o objetivo maior, né? Qual o objetivo central de estar aqui todo domingo com vocês, de fazer esse trabalho que eu faço com os alunos da escola? O objetivo, gente, é o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo, né? Conheça a verdade para a verdade te libertar e etc. Temos muitas frases importantes que foram ditas aí. E todo conhecimento que eu trago aqui para vocês são coisas que eu aplico comigo, gente. Eu não consigo trazer uma coisa porque eu li e achei legal. Aquilo tem que ter feito sentido na minha vida. E muitas vezes foram coisas de anos e anos e anos que eu passei sofrendo por uma situação ou intrigada por uma situação sem perceber que o que estava ocasionando um bloqueio na minha vida. E aí, através dessas percepções que eu faço, muita autoanálise e todo o estudo que eu faço também, né? É um estudo e autopercepção, um estudo e a percepção do outro. Aí eu trago aqui para vocês porque são coisas que me ajudam de verdade. Não são pílulas azuis, né? Lá para citar o filme Matrix. A pílula azul a gente toma e por um tempo a gente volta a entrar naquela ilusão, volta a acreditar em um monte de coisa ilusória, mas tá sedado, tá calminho. Por quê? Porque as ilusões nos distraem de nós mesmos. As ilusões fazem com que a gente pare de olhar pra gente mesmo. E olhar para si mesmo dói. É difícil, muitas vezes, se deparar com coisas que não são tão bonitinhas ou que não fazem parte do escopo de coisas que você gostaria que fizesse parte da sua personalidade, né? Então olhar para si é muito desafiador, porque olhar para si é se deparar com o real. E aí a pílula azul é um monte de ideias, é um monte de pensamentos sobre outras pessoas, sobre como a vida deveria ser, né? E aí a pessoa vai se distraindo naquilo. No que ela se distrai daquilo, muitas experiências de vida vão chamar ela, olha, não é bem isso. Olha para você, não é bem isso. E aí ela vai criar uma nova ilusão, um novo pensamento, um novo conceito, e ela vai brigar por ele, ela vai sofrer por ele, ou seja, ela vai se distrair naquele universo mental que ela criou para ela. Se distrair de si mesma. Quais são os tipos de distração que a gente cria na nossa vida para que a gente não se enxergue? Uma das mais fortes é falar dos outros. É claro, né? Então, olha essa pessoa fazendo isso, aquilo. Ah, eu aprovo, eu desaprovo, né? Ou olha essa pessoa como é ruim, ou olha essa pessoa como é incrível. Então, você vai conceituar o mundo exterior para que você se distraia de você. E aí o que começa como uma fuga de si mesmo acaba num aprisionamento, uma prisão que a própria pessoa cria. Por quê? Ela começa como um jogo, ela começa como uma brincadeira. Ah, eu não tô afim de olhar para mim. Ah, eu não tô afim de olhar as minhas reais motivações, eu não tô afim de olhar por que minha vida tá travada nesse aspecto, eu não tô afim de olhar para as minhas emoções. Isso dá muito trabalho, isso dói muito, eu não quero ver a real. Então começa a criar essas distrações com as pessoas, com o mundo exterior. Só que a pessoa se perde no jogo que ela mesma cria. Ou seja, ela começa a brincar de julgar. Julgar parece uma palavra pesada, ninguém se reconhece como uma pessoa que julga, mas basta definir conceitos na cabeça de como as coisas deveriam ser e se colocar na posição de avaliação, que você já é o juiz, né? Aí essa pessoa fez isso, eu não gostei.
Aí você liga pro amigo, aí você liga pra amiga. Fulano falou assim, eu não gostei. Nossa, é a terceira vez que fulano faz isso comigo. O que começa a acontecer? Era só um jogo. Você só estava brincando de se distrair de você. Mas você começa a acreditar que isso é a realidade da sua vida. Que isso são fatos reais. E que são esses fatos que são a causa da sua infelicidade. Foi o que fulano falou. Não é que você estava fugindo de olhar para você. E aí você criou esse jogo, essa brincadeira de dar muita importância para a pessoa. Não. Não, Bárbara, de jeito nenhum. É o meu irmão que faz a minha vida ser infeliz. É a minha colega de faculdade, quando eu tinha 19 anos, que me falou uma coisa e aí eu nunca mais fui feliz. É aquele relacionamento de 10 anos atrás com aquela pessoa que me impede de prosperar hoje. Eu não estou dizendo que isso não é uma realidade, mas é uma realidade relativa. Por quê? Você sabe que você teve momentos na sua vida em que as pessoas falavam, faziam, acontecia como sempre aconteceu, gente. O mundo tá aí cheio de pessoas conceituando e cheio de pessoas julgando. Porque nós estamos no mundo do Descartes. Nós estamos no mundo do penso, logo existo. Então, para a pessoa enfatizar o senso de existência dela, ela tem que julgar, ela tem que condenar e ela tem que conceituar. Então, o mundo é esse, né? O mundo de Matrix. Né? Não a realidade com R maiúsculo, que é a realidade da consciência e do ser, e a gente vai chegar lá. Mas você diz assim, não, Bárbara, a minha vida é isso. A minha vida é eu estar mal por causa das pessoas. Ou a minha vida é eu estar mal por causa de coisas que acontecem ou de coisas que me aconteceram. Ou a minha vida é eu estar mal por causa de coisas que poderão acontecer. Pronto. A pessoa já foi tragada pelo próprio jogo dela. Ela só queria brincar. Ela só queria se distrair. Ela percebeu que ela ia ter que olhar para ela, olhar para as sombras, olhar para algumas culpas, olhar para o arrependimento. Ela percebe que ela ia ter que olhar para coisas difíceis demais de lidar. Ela percebe que ela ia ter que olhar para ela e perceber: eu não sou o que eu pensava que eu era. Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou mais do que isso. Mas ela tem medo de olhar para esse ser infinito que ela é. Por quê? Muito provavelmente porque as outras pessoas não estão olhando. A maioria das pessoas tomou a pílula azul, lá de Matrix. Ela não quer ver a verdade, ela não quer olhar. E aí ela vai se sentir muito sozinha. Ela vai se sentir muito desanimada, muito sozinha, porque é um caminho individual, gente. Tem coisas que a gente pode fazer em grupo, no coletivo, e tem coisas que é individual. É o caminho da individuação, que Jung chamou de individuação. É quando eu percebo a mim mesmo como um observador, ou seja, como um ser consciente. Mas a partir do momento que eu me deparar com essa verdade, de que eu sou um ser observador e consciente, ou seja, eu sou a própria consciência, não vai dar mais para fugir, não vai dar mais para falar, eu sou as histórias que eu vivi. Por quê? Ou você é as histórias que você viveu, e quem é a pessoa que vive histórias, que vive uma narrativa? Quem é essa pessoa? Um personagem. E o personagem, ele é observado. Então, ou você é o personagem que vive narrativas e que se identifica com aquelas narrativas, com aquelas histórias que você se conta, e aí você é observado, e aí você vive com aquela sensação de ameaça subliminar. Lembra que a gente viu no vídeo anterior? Tudo pode acontecer, é uma sensação de uma ameaça. As pessoas podem me atacar, eu tenho que me defender o tempo todo, a vida é muito insegura. Por quê? Porque eu sou um personagem vivendo uma narrativa.
Então, ou eu sou esse personagem vivendo essa narrativa e me identificando totalmente com essa narrativa, ou eu sou o leitor da história, ou eu sou o observador. E quem é o observador, como a gente viu aqui, é a consciência. E a única pessoa que pode mudar a própria narrativa ou criar a própria realidade é aquela pessoa consciente. E a pessoa consciente não acredita nas histórias que são colocadas para ela. E aí a gente está vivendo uma fase em que todo mundo acha muito bonito, acha muito interessante ser protagonista. Então, o protagonista é aquele personagem que tem um destaque na narrativa. É aquele personagem principal da narrativa. Mas, para você ser protagonista, quer dizer que as outras pessoas não têm tanta importância. E com base nisso, qual é o pensamento atual? Eu vou ser protagonista. Eu sou mais importante do que os outros. A minha narrativa é incrível. E o que é isso? Isso é o ego. E então, com base nisso que a gente viu um pouquinho no vídeo anterior, essa relevância do ego, essa relevância da narrativa, o que está sendo colocado aí para as pessoas? Para você viver bem, você tem que se contar uma ótima história. Você tem que pegar uma narrativa triste e transformar numa narrativa boa. É aquilo que o coach Anthony Robbins faz e ele faz muito bem, né? Qual que é o perigo disso? Um segundo para você pensar qual é o perigo disso. Eu sou protagonista. Eu vou pegar a minha narrativa, que eu acreditava que era uma narrativa de sofrimento, de dor, e eu vou colocar numa narrativa de uma pessoa que superou tudo, de uma pessoa que é foda, de uma pessoa que protagoniza. Qual que é o problema? O problema é que é mais uma história que você se conta. É mais uma narrativa. É mais um enredo. E aí, a história, a narrativa, o enredo, que você acha que você está criando, né? Começa como uma brincadeira, você acha que você está criando aquela coisa, você vai ficar preso naquela narrativa. Porque você acredita que isso é tudo que existe. Histórias, narrativas, pensamentos, conceitos, ideias. Ideias de como a vida deveria ser, ideias de quem você é, ideia de quem as pessoas são. Mais uma ilusão em que a pessoa vai entrar. Eu sou foda, eu vou construir uma narrativa de vida foda, onde eu sou o mais importante, onde eu sou o protagonista. Essa pessoa está na realidade? Não. Ela está inventando mais uma história. E aí você vai me dizer, Bárbara, mas dos males o menor, né? Uma pessoa que tinha uma narrativa de vida negativa, uma pessoa que acreditava que ela era ruim, fraca, péssima, culpada, ela tinha aquela história, ela tinha aquela narrativa, uma narrativa de vítima, por exemplo, o que o mundo fez comigo? Isso tudo é narrativa, isso tudo tá no pensamento, isso tudo é ilusório. Então, Bárbara, se essa pessoa transformou isso num pacote positivo, qual que é o problema, Bárbara? Por que isso é um problema? Se agora ela acredita que ela é linda, poderosa, gostosa, pode tudo, que ela é protagonista, que ela é melhor que os outros, qual que é o problema? Se isso traz para ela poder, energia, etc, etc. O problema é que é uma história, é um jogo, não é a realidade. Então ele só vai se sustentar quando outros personagens, quando outros elementos da narrativa colaborarem com a sua história. Ou seja, uma pessoa que se contava uma história, uma pessoa que acreditava que a vida dela era uma narrativa de fracasso, eu nunca consigo nada, qual que era a tendência dela? A tendência dela era encontrar na vida comprovações disso. E aí ela encontrava elementos. Poxa, o meu irmão sempre me trata mal, poxa, as pessoas sempre agem assim comigo, né? Porque a visão dela
estava voltada para uma narrativa triste, de fracasso, etc. Porque para a própria pessoa manter esse esquema da psique dela, ela precisa encontrar comprovações na vida para justificar a narrativa dela. Isso é normal, né? Então o mundo é feito de experiências legais, experiências difíceis, mas ela sempre vai precisar procurar justificativa para compor a narrativa dela. Gente, nós estamos falando aqui da pessoa que acredita que a vida dela é a narrativa, que a vida dela são os fatos, são os acontecimentos, são as experiências. Ela acredita que isso é a vida dela, tá? Então, para se defender no senso de sobrevivência, como a gente começou a ver no vídeo anterior, ela precisa encontrar elementos que justifiquem a narrativa. E aí uma pessoa que comprou o pacotão da profissional de sucesso, da pessoa maravilhosa, da pessoa que sempre tem muitas vitórias na vida, ela comprou esse pacote, ela baixou esse download lá, esse PDF, na psique dela, e ela fala, não, a minha vida agora é só de vitórias, chega de sofrer, eu superei e etc. Ela começa a ficar totalmente identificada com essa narrativa. E embora pareça que essa narrativa é positiva, ela também, mais uma vez, vai ficar refém, veja que ela não é livre ainda. Ela vai ficar refém de procurar, de buscar incessantemente vitórias, alegrias, né? Ou seja, não são vitórias, alegrias, é o que ela tem como conceito de vitória. É o que ela tem como conceito de alegria. Então, se ela tem como conceito de vitória um relacionamento com uma pessoa que é assim, 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 ela vai passar a vida procurando aquilo. Ela vai passar por cima do ser dela para manter de pé, para manter viva essa narrativa de uma pessoa vitoriosa, de uma pessoa que superou. Ela vai ficar buscando incessantemente todos esses elementos. Vitória, alegria, vida perfeita, etc, etc, etc. Porque esses são os elementos que tem que compor a narrativa de uma pessoa vitoriosa. Ela está livre? Ela tem sossego uma vez, em algum momento da vida dela? Não. Porque ou acreditando numa narrativa ruim, ou acreditando numa narrativa maravilhosa, somos reféns. Somos personagens de uma história que o conceito da nossa cabeça construiu pra gente. O que eu quero com esse vídeo é te ajudar a se libertar da necessidade de construir para você uma narrativa e te ajudar a se libertar da necessidade de construir para você uma identidade. Sabe por quê? Porque a narrativa são um conjunto de fatos ou acontecimentos em ordem cronológica que depois que você morrer, alguém pode olhar e interpretar. É isso que é a narrativa. Não é a sua vida mesmo. E a identidade? A identidade é como a gente falou no último vídeo. É como as pessoas te percebem e isso depende da projeção delas sobre você. Não é quem você é de verdade. E é por isso que tá todo esse pensamento aí falando de construa uma narrativa positiva para você, construa uma narrativa positiva para você, e as pessoas estão mais sofrendo com isso. A princípio a brincadeira é gostosa, a princípio a brincadeira é legal, gente. E é porque ela é tão fascinante, ela é tão atraente, que as pessoas entram na brincadeira e falam, nossa, que legal brincar de ser uma pessoa foda, de ser uma pessoa incrível, de ser uma pessoa que superou. Isso é muito mais legal brincar disso do que brincar de, os outros me tratam mal, porque se tudo é uma brincadeira, ou seja, se a minha mente está criando, então vamos criar coisas melhores. Mas entenda, você começa a jogar. E aí você para de ser um jogador consciente. Você se torna novamente um personagem. E você vai ficar buscando, esse personagem vai ficar buscando o enredo dele. Cadê meu enredo? Eu não vivo sem o meu enredo. Então se eu sou uma pessoa magnífica, gloriosa, perfeita e vitoriosa, com base em conceito do que é tudo isso, não é a verdadeira frequência da alegria, da perfeição, da liberdade. Não, você não está falando de frequência, você está falando de narrativa, de enredo, né? De fatos sequenciais.
Então, quando você fala disso e quando um personagem chega e olha pra você e fala assim: ai, você não é tudo isso não. Você é uma bela de uma porcaria. Você não é nada disso que você pensa. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que combater aquele inimigo, né? Porque a sua psique não vai funcionar bem. Você vai começar a dar tilt, ó. Você vai começar a entrar em curto-circuito. Quando os elementos da narrativa que você construiu para você começarem a falhar. E isso, gente, é só a mente. Não é quem você é. São histórias que você se conta sobre a sua vida, sobre o que foi, sobre o que deveria ser. O que é o real? Vamos juntos começar a tocar essa dimensão do real. Por que a minha proposta é conciliar opostos? Para que a sua mente seja realmente uma ferramenta de expressão do seu ser verdadeiro, gente. Se a nossa mente for tudo que nós somos, como está sendo dito aí realmente a gente só tem que fazer isso mesmo. A nossa melhor opção é criar uma narrativa, acreditar naquela narrativa e viver servindo, viver escravo de construir elementos para que a nossa vida continue sendo aquilo ali. Isso é uma aparente liberdade. Isso é uma aparente autonomia. Quantas pessoas estão sofrendo porque a vida delas não foi para onde elas achavam que tinham que ir? Quantas pessoas estão sofrendo porque outras pessoas não são elementos que vão ajudar a construir aquela história como ela imaginou que tinha que ser? E aí essas mesmas pessoas que estão sofrendo por causa dessa narrativa, por uma busca incessante de elementos que vão compor aquela narrativa, essas mesmas pessoas são pessoas que estão procurando metafísica, vai lá no Google, metafísica, como soltar, como desapegar, como acreditar no universo, como acreditar nas infinitas possibilidades. Não existe infinitas possibilidades. Você já determinou como sua vida tem que ser. Você tem conceitos do que é o bem, do que é o bom, e que todo mundo tem que fazer parte daquele seu conceito. A sua mania de controle é uma mania de controle subliminar, muito forte, que está fazendo com que você fique escravo de como as coisas têm que ser. E aí é por isso que tem tanta gente procurando acreditar no universo, soltar, né, fluir com a vida. Mas ela só está procurando isso para que esses mecanismos, ela acha que isso é um mecanismo, né? Porque como ela é esse robô programado para viver aquela vida, ela não entende que não é um mecanismo, ela acha que tudo é mecanismo. Então ela vai buscar esse mecanismo metafísico, lei da atração, soltar, desapego, fluir com a vida, seja lá o que for, para que esses mecanismos deem o resultado que ela quer. Que resultado? Pessoas, situações que reforcem o senso de identidade dela. Isso não é a vida com V maiúsculo, isso não é fluidez, isso não é autonomia e isso não é liberdade. Até porque estas mesmas pessoas que estão sofrendo porque a narrativa de vida delas tinha que ter isso, isso e aquilo, né? Ou porque elas têm que construir uma nova narrativa, essas mesmas pessoas que estão presas na narrativa são pessoas que buscam meditar, por exemplo. E o que é a meditação? Abrir mão dos pensamentos, abrir mão das histórias que a sua mente te conta. Quando você medita e você abre mão de todas as narrativas, você pode se conectar com a dimensão verdadeira do seu ser, que é muito mais parecido com um estado de ser do que com uma história. É muito mais parecido com uma frequência do que com uma identidade. Então veja a dualidade em que a gente se encontra. Se eu sou os meus pensamentos, eu posso tudo. Mentira. Se eu sou os meus pensamentos, eu estou preso a eles e a essas histórias que eu sou obrigado pelo meu subconsciente a construir para mim e ao custo de muito sofrimento desnecessário na maioria das vezes. Quem sabe, através das provocações colocadas nesse vídeo, através de outras percepções que você já vem colhendo aí ao longo da sua vida, você consiga se libertar mais e realmente perceber:
Eu não sou os meus pensamentos. Eu sou a própria consciência. E com isso, eu não preciso ficar buscando eternamente as coisas. Eu sou quem eu estava procurando o tempo todo. A pedra filosofal é o próprio alquimista. Um beijo para você e até o próximo.